Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está dando seu like, seu dislike, peço que continue fazendo o mesmo. Meu muito obrigado por se inscrever, obrigado aos 223 amigos que eu estou, que se inscreveram no meu canal, muito obrigado mesmo, estou muito feliz com isso. Eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, o meu telefone, o meu blog, para que você possa acessar o meu blog. Qual a vantagem do blog? De segunda a sexta você tem um artigo publicado, sempre inédito, que você possa se manter atualizado. Eu vou, mais uma vez, né, dando continuidade àquele meu processo de leitura da Constituição. Né? A gente tem que, estou muito feliz, né, com essa série, porque eu estou vendo que as pessoas estão se interessando, e isso é muito bom porque mostra que o trabalho está tendo resultado. Né? Quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão acessando. No início ninguém se interessava, né, pelo trabalho da leitura da Constituição, mas eu vi no vídeo, até o vídeo 53, né, 52, a procura é muito grande. Isso me deixa muito feliz, porque prova que você tá gostando desse trabalho. E é muito importante que você se interesse pela Constituição, porque é onde está todos os nossos direitos, nossos deveres, né? E onde a gente pode cobrar, né, dos governantes, das autoridades, os nossos direitos. A gente não pode esmorecer, que o cidadão tem a Constituição, que é a sua proteção. A Constituição garante os seus direitos e você pode, né, e deve cobrá-los. Teve direito agredido, procure o advogado, procure a defensoria pública e se defenda. Não deixe que o direito corra da sua mão. É uma busca, a luta pelo direito é o tema de um livro muito famoso, o nome de um livro muito famoso. A luta pelo direito é do inglês, se eu não me engano, é Ehring. Eu fico devendo essa informação, mas ele é muito claro quando diz assim: se você tem 10 mil e ninguém te paga, gaste 15 e cobre, né? Ele que acha que é direito, você tem o direito e a obrigação de cobrar os seus direitos. Eu concordo com o Ehring, se for ele o autor, me desculpa a falha na memória, mas eu quero comprar esse livro e eu corrijo no vídeo seguinte. Se não for, eu corrigirei, tá bom, gente? Bom, eu vou dando continuidade dos servidores públicos, né? Vamos lá, eu vou sair um pouquinho da Constituição, vou para a doutrina, né? Eu vou usar aqui a sapiência, né, do José dos Santos Carvalho Filho. Ele é conhecido como Carvalhinho. O meu livro está bem desatualizado, está na 25ª edição. Esse é um dos grandes publicistas, ou seja, que trabalha sobre direito público, né, direito que cuida da administração pública, né, do Estado. Mas Carvalhinho é a nossa Bíblia, né? Todo mundo recorre a Carvalhinho, né? E ele diz assim: servidores públicos são todos os agentes que, exercendo com caráter de permanência uma função pública em decorrência da relação de trabalho, integram o quadro funcional das pessoas federativas, das autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica. Então, servidor público, ele está lá para servir ao cidadão, né? O servidor público, ele tem que ter uma preocupação básica: atender bem o cidadão, seja onde for, no fórum, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Senado. O cidadão é quem tem vez, tem que ser bem tratado, tem que tirar dúvida. Uma pessoa não pode sair de uma repartição pública sem informação correta. Infelizmente, a maioria das repartições públicas, seja municipal, estadual e federais, não dão importância ao homem, ao trabalhador, ao cidadão. Os cidadãos são diariamente desrespeitados nas repartições públicas. Ainda há poucos anos, né, foi antes da pandemia, eu estava em Caruaru e vi uma senhora, deixaram de atender a senhora porque a identidade dela não tinha uma foto que parecia ela. Só que, gente, é vedado pela Constituição, artigo 19 da Constituição, que o serviço público não pode recusar documento público. Ele tem a obrigação
de aceitar aquele documento e verificar internamente com os órgãos se aquele documento é verdadeiro ou falso. Mas, infelizmente, ele deixa de atender uma pessoa que mora no interior, mora longe, não tem dinheiro para pagar o transporte, vai lá pedir um favor, uma informação e é tratada com desrespeito. Infelizmente, eu já presenciei e tenho certeza que isso todos os dias ocorrem e ocorrerão ainda durante muito tempo, porque a falta de respeito para com o cidadão. Depois da pandemia, tudo é eletrônico. Tudo é eletrônico. Mas o tal do .gov.br vamos dizer assim, uma rede, um canal impossível do cidadão comum utilizar. Porque é complicado, ele só enxerga o servidor público, só enxerga o lado dele. Tudo ele põe a lei na frente, tudo ele põe o artigo 330 do Código Penal. Tudo, ele trabalha com o Código de 30, é como se você entrasse quando abre a porta do órgão público, tivesse uma navalha ou uma grande foice lá, chama uma guilhotina para você, como se você estivesse sendo decapitado. Diante da insensibilidade, da falta de honestidade, de respeito para com os servidores públicos. Essa é uma realidade. O serviço público trata muito mal o cidadão, quando na verdade ele devia tratar bem, né? Com respeito. Eu me lembro que eu tive uma audiência e uma juíza, de forma estúpida, ela ficou com raiva do meu cliente porque ele estava com um boné. Como se um boné você está desrespeitando a justiça. Como se uma pessoa que usa um boné desrespeita a justiça. Desrespeito à justiça é aquela juíza que não sabe o valor de um cidadão, não sabe o valor da cultura do chapéu para o povo nordestino. Quem dera que o desrespeito à justiça fosse a gente usar chapéu na audiência. Se fosse só esse desrespeito à justiça, a justiça seria a mais respeitada justiça do mundo. Porque quem desrespeita a justiça são os funcionários públicos, que não respeitam o cidadão. Porque não quer, mas tem que respeitar. Ah, você está criticando. Não, eu valorizo o servidor público, porque eu tenho certeza, eu tenho absoluta consciência de que existem grandes funcionários públicos, que trabalham, que desempenham e que têm respeito para com o cidadão. Então é fundamental que o cidadão conheça a Constituição, conheça os seus direitos para cobrar desses servidores públicos que precisam de atender bem o cidadão, né? Mas vamos lá. Artigo 39 diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e aos municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias, das fundações públicas. Isso tem uma confusão. Esse artigo ele foi praticamente revogado, mas até agora na ADI 2135 parece que não foi, ela ainda está em decisão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo acho que tirou isso aqui, né? E porque é muito difícil, regime único, né, da prefeitura até o governo federal. Acho que não dá para, porque cada estado tem a sua peculiaridade, cada município tem a sua peculiaridade. Então não sei como esse vai ser o deslanche desse processo, tá? Mas ela deixou aqui o parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Gente, isso um velho problema, porque quanto mais complexo é o trabalho, mais conhecimento científico, mais conhecimento profissional exige. Então essa pessoa tem que ganhar mais. Aí vem a moda da tabela, né, a briga pelos sindicatos, de tabelar o salário. Todo mundo ganhar igual. Isso é uma velha guerra, né, do Brasil, né, essa briga de querer que todo mundo ganhe igual. É impossível, porque a complexidade do trabalho é que permitirá que o empregador possa mensurar de uma maneira mais adequada de qual seja o salário daquele representante. A natureza, o grau de responsabilidade. Não, olha lá. Os requisitos para a investidura,
as peculiaridades dos cargos. Então, tudo isso, essas coisas são definidas internamente, de forma dentro dos regulamentos, dentro das regras. A Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público, que traz todos esses detalhes, né? Porque aqui a Constituição, ela dá as diretrizes gerais, e vem a lei que é do servidor público, 8.112, ela vem detalhando, né, além de outros, de decretos, portarias, resoluções, como é o funcionamento do serviço público, né? A União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo, né, para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira facultada, para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Isso é muito importante. A Escola da Magistratura tem presta um grande serviço ao Brasil. Por quê? Porque eles treinam, eles preparam os funcionários, né, para que cada vez mais adquiram conhecimento, cada vez mais possam prestar um excelente serviço à população, ao cidadão brasileiro. Então, o serviço público, ela tem essas escola de serviço público. Muita gente pode até reclamar, porque realmente só entra lá juiz, promotor, né? Só servidores que já estão concursados, porque tudo mas eles têm uma maneira maravilhosa de aprender, e porque o aprendizado é o que? É necessário para que ele atenda melhor na ponta do sistema que é o servidor, né? Os direitos dos servidores públicos têm os mesmos direitos, geralmente, dos trabalhadores da iniciativa privada. Férias, 13º, hora extra, FGTS, alguns têm FGTS, que tem servidor que são seletistas, tem os servidores públicos e etc, né? Então, tem o chamado teto, né, do artigo 37, inciso 11, tem os servidores, alguns que não podem, né, mas é por aí, entendeu? É muito importante a gente ter essa ideia do servidor público, né, para que ele atenda eu sei que eu fiz uma crítica, porque na verdade a gente sente, né, eu me lembro que uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro, numa repartição da prefeitura, faltava 1 minuto para as 5, e a chefe, né, daquela sessão fechou a porta na minha cara. E eu falei, mas doutor, falta 1 minuto para as 5, eu precisava muito da informação. E ela fechou a porta, era uma senhora, eu falei, senhora, eu fui até grosseiro com ela, porque é uma falta de respeito. Não é porque está faltando 1 minuto, né? Ela, se fosse às 5 horas e 1 minuto, ela ainda devia ter um certo, né? E me dar a informação, que ela não gastava 2 minutos para me dar a informação que eu precisava, né? Era só ir lá e ver no arquivo se o meu processo tinha andado ou continuava na mesma situação. Então, quando eu critico o servidor público, eu critico com razão, mas eu também quando tem que elogiar, porque tem grandes servidores públicos, né? As autarquias, as fundações, as instituições, a gente tem que respeitar muito, porque tem servidores públicos de grande qualidade. Nas defensorias públicas dos estados, muita gente boa, entendeu? A gente precisa de respeitar isso. Agora, também tem que criticar. É exatamente por isso que eu digo que a gente tem que ler a Constituição, para a gente saber o que é que a gente tem direito e o que é onde a gente pode reclamar para melhorar cada vez mais. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.